Imagine um arquiteto divino debruçado sobre uma planta técnica. Ele não desenha jardins, desenha engrenagens, engrenagens de moer almas. No centro do projeto, ele assina seu nome com o sangue de quem ainda nem nasceu. As linhas traçadas não representam justiça, representam contenção. E o fogo que você teme é apenas a luz de solda que mantém as grades no lugar. Você foi ensinado que o inferno é o destino dos maus. Um lugar de justiça final, onde o erro encontra sua punição. A verdade é mais sombria. O inferno não foi criado para punir o crime. Ele foi construído para fabricar o medo. Se você acredita que o diabo é o senhor das chamas, você ainda está no jardim da infância espiritual. O verdadeiro carcereiro nunca usou chifres. Ele usa uma coroa de luz falsa. E você ora para ele todas as noites. Você sente isso, não sente? Aquela ansiedade inexplicável ao deitar. O peso de um julgamento que você nunca assinou. A sensação de que sua existência é uma dívida que nunca será paga. Esse mal-estar não é pecado. É o sistema de controle operando na sua frequência cardíaca. É a herança de milênios de terror pedagógico codificado no seu DNA. Você não nasceu culpado. Você foi programado para se sentir assim. Este é o canal Ignorância Facultativa. Aqui, a fé não é protegida pela devoção cega. Aqui, os textos sagrados são lidos com os olhos abertos. E aqui a verdade, por mais incômoda que seja, sempre precede o conforto. Prepare-se. O que você está prestes a conhecer não pode ser desconhecido. E como o que é visto não pode ser desvisto, a ignorância é acima de tudo uma escolha, é facultativa. A arqueologia do medo revela camadas que a teologia moderna tenta soterrar. Escave fundo o suficiente nas escrituras hebraicas e você encontrará um vazio onde deveria haver chamas. No Antigo Testamento, o conceito de inferno como um lago de fogo eterno simplesmente não existia. O que havia era o Sheol, a morada silenciosa dos mortos. Um lugar de penumbra neutra onde justos e injustos repousavam lado a lado, sem distinção, sem tortura, sem o espetáculo do tormento que viria a ser comercializado séculos depois. O rei Davi descansa no Sheol. O profeta Samuel é invocado do Sheol. Até mesmo Jacó, o patriarca, espera descer ao Sheol. Não há menção de fogo, não há gritos, não há separação moral, apenas silêncio, apenas espera, apenas a grande igualação democrática da morte. De repente, entre o período intertestamentário e a ascensão das instituições religiosas organizadas, o silêncio do Sheol foi substituído pelos gritos da Guerrena. O Vale de Rinom, um lugar geográfico real nos arredores de Jerusalém, onde o lixo era queimado e onde, em tempos antigos, sacrifícios infantis eram realizados ao deus Moloque, tornou-se a metáfora preferida para o tormento pós-morte. Mas aqui está o problema. Por que a divindade mudaria de estratégia pedagógica? Por que o Criador onipotente, onisciente e onipresente precisaria de um matadouro espiritual? Se Deus é amor perfeito, por que construir uma câmara de tortura eterna? Se Deus é justiça absoluta, que justiça existe na punição infinita por ofensas finitas? Um ser humano vive no máximo 100 anos. Comete pecados dentro dessa janela temporal limitada. E, no entanto, a doutrina tradicional exige que esse mesmo ser seja torturado por toda a eternidade. Infinito sofrimento por finita transgressão. A matemática moral não fecha, a menos que o propósito nunca tenha sido justiça. Tudo isso faz sentido, exceto por uma inversão semântica deliberada que foi cuidadosamente removida das traduções latinas para garantir que você confundisse correção com tormento eterno. Existe uma tecnologia linguística de controle escondida na tradução da palavra grega aion.
No grego original do Novo Testamento, a palavra usada para descrever a duração da punição não significa eterno no sentido de infinito temporal. Significa relativo a uma era, pertencente a um éon, ou simplesmente de longa duração, mas finito. Quando Jesus fala de kolasis aionion, ele está falando de punição eônica, não eterna. Mas Jerônimo, ao traduzir a Vulgata Latina, escolheu aeternum, eternidade. E essa escolha não foi acidental, foi estratégica, porque o medo do eterno é paralisante. O medo do temporário é gerenciável, e o que não pode ser gerenciado pode ser controlado. Se você sente que a história oficial tem falhas, escreva "Eu vejo" nos comentários. A gnose nos revela o que os concílios tentaram queimar. Em 1945, no deserto egípcio próximo à cidade de Nag Hammadi, um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman descobriu uma jarra de barro selada. Dentro dela, 13 códices de papiro. 52 textos gnósticos que a igreja primitiva havia declarado heréticos e ordenado sua destruição. Entre esses textos está a Hipóstase dos Arcontes, o Apocalipse de Pedro e o Livro Secreto de João. E o que esses manuscritos revelam é perturbador. O conceito de punição pós-morte como tormento eterno é apresentado não como vontade divina, mas como uma construção demiúrgica. Uma ferramenta de controle social e espiritual criada por uma entidade que os gnósticos chamavam de Yaldabaoth, o demiurgo, o arquiteto cego da matéria. O inferno não é um lugar geográfico abaixo de nossos pés, é uma barreira de frequência. Um simulacro projetado para reciclar o medo e impedir que a centelha divina interior, o pneuma, retorne ao pleroma, a plenitude divina além da criação material. No livro secreto de João, o demiurgo é descrito como uma entidade arrogante que proclama: "Eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim." Mas ele mente. Ele é ignorante da verdadeira fonte, do Pai oculto que existe além do seu domínio. E para manter as almas presas no ciclo do esquecimento, ele cria os arcontes, seres parasitários que governam os 7 céus planetários e administram o sistema de reencarnação compulsória. O inferno, nessa cosmovisão, não é um lugar de justiça divina. É o último estágio de uma prisão metafísica. O demiurgo, esse arquiteto cego e tirano da matéria, compreendeu uma verdade que as religiões oficiais preferem obscurecer. O amor é libertador, mas o medo é magnético. O amor eleva a consciência. O medo a ancora. Para manter as almas presas no ciclo do samsara cristão, no eterno retorno da carne e do esquecimento, ele precisava de um terror pedagógico, uma ameaça tão visceral, tão absoluta, que a própria possibilidade de libertação fosse abandonada em favor da obediência cega. O inferno é a maior obra de engenharia social da história humana. Um palimpsesto de dor escrito sobre a nossa natureza primordial de liberdade. Cada camada de doutrina eclesiástica adiciona mais tinta, mais obscurecimento, até que o texto original, a mensagem de que você é divino, de que você é livre, de que você não precisa de intermediários, torna-se ilegível. Quando você teme o fogo, você fortalece as grades da sua própria prisão psíquica. E essa prisão não foi construída por um Deus de amor. Foi construída por uma entidade que lucra com o seu esquecimento. Mas por que isso foi escondido? Quem ganha com a nossa ignorância? A resposta é simples e brutal. A hierarquia eclesiástica e os arcontes que ela serve, consciente ou inconscientemente, se alimentam da dissonância entre o que você é e o que você teme ser. Toda vez que você se ajoelha em terror, toda vez que você suprime sua própria gnose em favor da obediência externa, você alimenta o sistema. Você fortalece o demiurgo. Você valida a prisão. Seria possível que o fogo
descrito nos textos apocalípticos, não seja literal, mas simbólico, que ele represente a combustão da nossa própria consciência sendo processada, purificada, ou, mais sinistro ainda, reciclada por um sistema que não tolera a gnose. No Apocalipse de Pedro, texto apócrifo do segundo século, o próprio Pedro recebe uma revelação. As imagens do inferno são ilusões criadas pelos arcontes para aterrorizar aqueles que ainda não despertaram. As chamas não queimam carne. Elas queimam a percepção. Elas mantêm a alma em um estado de medo hipnótico, incapaz de enxergar a saída. E aqui está a chave que a ortodoxia nunca vai te entregar. No Evangelho de Tomé, texto gnóstico descoberto em Nag Hammadi, Jesus diz no Logion 70, se vocês trouxerem à tona o que está dentro de vocês, o que vocês têm os salvará. Se vocês não trouxerem à tona o que está dentro de vocês, o que vocês não têm os destruirá. A salvação não vem de fora, vem de dentro. E o inferno é o que acontece quando você rejeita sua própria divindade interna. A maioria fechará o vídeo agora, pois o peso dessa responsabilidade dói. A percepção de que você não é vítima de um julgamento cósmico, mas participante de um sistema de controle que depende do seu consentimento, é insuportável para mentes que preferem a segurança da culpa programada. Mas você, que busca a gnose e suporta a visão do abismo, precisa ver o que vem a seguir. Isso é para poucos. Para aqueles que preferem a verdade brutal ao conforto da mentira piedosa. Mas a implicação disso é ainda pior. Se o inferno é uma invenção de controle, uma ferramenta demiúrgica de contenção, o que acontece com a alma que não teme? O que acontece quando você remove o único combustível que mantém a prisão operacional? A resposta está codificada em um princípio herético que a igreja primitiva combateu com extrema violência. A apocatástase, a doutrina da restauração universal ensinada por Orígenes de Alexandria no terceiro século. Orígenes, um dos maiores teólogos da igreja primitiva, argumentou que o amor de Deus é tão absoluto, tão perfeitamente restaurador, que até mesmo o diabo seria eventualmente salvo, que o fogo do julgamento não é punitivo, mas purificador, que toda alma, eventualmente, retornará à fonte. E por essa heresia sublime, seus ensinamentos foram condenados no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 d.C. Por quê? Porque se não há inferno eterno, não há necessidade de medo eterno. E sem medo, não há controle. Pense no inferno como o firewall de uma simulação. Como em uma matrix espiritual, o medo do tormento funciona como as linhas de código que impedem o usuário de acessar o código-fonte da realidade. Cada vez que você escolhe a obediência por medo em vez da liberdade, por gnose, você valida o sistema. Você reforça o firewall. Você mantém a prisão operacional. O seu DNA carrega o trauma de milênios de pregação sobre o abismo. Estudos em epigenética demonstram que traumas intensos podem ser codificados geneticamente e transmitidos através de gerações. Agora imagine, 2000 anos de sermões sobre o fogo eterno. 2000 anos de crianças adormecendo com medo de acordar em chamas. 2000 anos de consciências sendo moldadas pela ameaça de tormento infinito. Esse terror não é apenas cultural, é biológico, é arquetípico. É a prisão perfeita porque você não precisa de guardas físicos, quando os prisioneiros vigiam uns aos outros e a si mesmos. Mas aqui está o segredo que os arcontes mais temem. O inferno só existe enquanto houver um observador para temê-lo. Ele é um simulacro que depende da sua validação para ter poder. Assim como no colapso da função de onda na mecânica quântica, onde o observador define a realidade observada, o inferno colapsa na ausência de medo. Ele não é ontológico,
Ele é epistemológico. Ele existe porque você acredita que existe. E no momento em que você para de acreditar, ele começa a desvanecer. No livro secreto de João, quando João pergunta ao Cristo ressurreto sobre o destino das almas, a resposta é clara. Aqueles que possuem a gnose são imortais no meio dos mortais. Eles não podem ser aprisionados, pois conhecem a si mesmos. A gnose não é conhecimento intelectual, é reconhecimento. É a lembrança súbita e devastadora de que você nunca foi separado da fonte. Que o demiurgo mentiu, que os arcontes são parasitas sem poder real, que o inferno é uma construção de fumaça e espelhos mantida apenas pelo seu próprio medo. E se, considere essa possibilidade herética, e se o verdadeiro inferno não for um lugar pós-morte, mas o estado de consciência em que vivemos agora? O filósofo gnóstico Valentino, no II século, ensinou que o mundo material é uma prisão criada pelo demiurgo para manter as almas aprisionadas na ignorância. Que o verdadeiro inferno é viver sem gnose, é acordar todos os dias sem saber quem você é trabalhar, consumir, reproduzir, morrer e então repetir. Reencarnação compulsória administrada por arcontes que apagam sua memória a cada ciclo. O filósofo esotérico Rudolf Steiner descreveu os arcontes como espíritos da obstrução que operam através da materialização da consciência. Eles querem que você acredite que é apenas carne, apenas neurônios. Apenas uma máquina biológica programada para temer a morte. E o inferno, essa construção teológica de terror, é a ferramenta perfeita para garantir que você nunca questione a prisão. Porque se você está ocupado temendo o que vem depois, nunca vai perceber o que está acontecendo agora. Abrimos o mistério da criação do inferno. Revelamos sua função como tecnologia de controle demiúrgica. Mas agora iniciamos a explicação do seu verdadeiro combustível, a sua atenção. O inferno é um egregoro, uma forma pensamento coletiva alimentada pela crença de milhões. Toda vez que alguém prega sobre o fogo eterno, o egregoro se fortalece. Toda vez que uma criança é aterrorizada com imagens de tormento, o egregoro ganha densidade. E toda vez que alguém desperta para a verdade de que é apenas uma ilusão, o egregoro perde poder. Ao desvelar a mentira da condenação, fechamos o ciclo do medo primordial. A salvação não está em evitar o inferno, está em reconhecer que ele nunca foi real. Que você sempre foi livre, que o demiurgo é um tirano sem reino no momento em que você recusa obedecer. E essa recusa, essa gnose libertadora, é o que os concílios queimaram, é o que as inquisições torturaram, é o que a ortodoxia suprimiu com todo o seu poder, porque uma humanidade desperta é uma humanidade incontrolável, e eles não podem permitir isso. A chave final para entender como esse sistema de controle foi montado, quem é o arquiteto por trás desse cárcere metafísico e como os arcontes operam através das estruturas de poder visíveis e invisíveis, está escondida neste outro vídeo. O demiurgo, o Deus falso que governa este mundo. Lá, desvelamos o nome verdadeiro do carcereiro, revelamos como ele se disfarça de redentor, e mostramos o único caminho que ele não pode bloquear, a gnose, o despertar, o reconhecimento de que você não precisa de salvação externa porque você nunca esteve perdido, apenas esquecido. Não peço que você curta este vídeo, peço que você se inscreva como um ato de coragem. Manter-se acordado em um mundo que lucra com seu sono é uma rebelião metafísica. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você sente que estão prontos, não com todos, nunca com todos. A pérola da gnose não deve ser jogada aos porcos, mas aqueles que buscam
aqueles que sentem a dissonância, aqueles que sempre souberam que algo estava errado. Entregue a chave. Junte-se ao nosso círculo interno. Não como espectador, como conspirante. Conspirare. Respirar junto. Respirar a verdade em um mundo sufocado pela mentira. Isso não é entretenimento, é iniciação. O medo do inferno é a primeira grade da sua cela. A gnose é a única chave que o carcereiro não pode duplicar.